Vamos agora à palestra Fitoterapia e Cannabis. Terapeuta especialista em fitoterapia com cannabis, fez tratamento de canabinoides na Califórnia, fator marcante para especializar-se na cannabis, incluindo passagem na Universidade de Amsterdã e no Instituto Greenflower. Desde 2012, trabalha para tornar possível o acesso à planta e o tratamento fitoterápico com cannabis em terras brasileiras. Hoje, especialista na plantinha cósmica, desenvolve ação com associações de pacientes e busca constantemente aperfeiçoar-se no desenvolvimento das habilidades como jardineira e terapeuta. Com vocês, Tabata Neder. Já tá esse aqui no... Dentro de instantes, então, Tabata, ao seu tempo. Expo Cannabis Brasil agradece a todos os presentes. Oi, galera. Bom, o meu tema é fitoterapia e cannabis. E eu pensei, nada melhor do que começar aqui, já fazendo algo tão usual para quem está aqui. Eu acredito que a maioria dos entusiastas, os apaixonados, os convivas, os maconheiros que estão aqui presentes, vão se identificar com o que eu estou fazendo. E muitas pessoas que não conhecem, e provavelmente boa parte da galera que se considera da cannabis medicinal, não vai entender muito bem o que está acontecendo aqui. E o legal é a gente entender que isso aqui é um método de extração. Então eu peguei a maconha, a flor da planta fêmea, triturei, eu deschavei, coloquei nessa câmara, liguei
uma máquina de ar e estou captando o vapor numa temperatura controlada dentro desse balãozão aqui. Eu fiz essa captação a 180 graus. Então aqui eu tenho um processo de extração, calor, por via direta. Eu controlei a temperatura e essa marca me garante que a extração que está acontecendo na tecnologia deles passa por aquela câmera onde eu coloquei a maconha a 180 graus. Eu capto aqui e utilizo. Isso aqui poderia ser comparado com o meu baseado. Mas eu não coloquei o fogo na ponta. Eu extraí ali e vou fazer o quê, ó? Eu vou colocar essa válvula aqui e eu vou fumar maconha. Aí o lance é esse, né? Eu não estou fumando, eu estou vaporizando. Mas aí o que a gente sabe e conhece de fumar maconha é o quê? É ficar doidão, é ter o high, é o efeito colateral psicoativo. E isso é excludente e rechaçado para quem quer a cura. Ou para quem entende a cannabis através desse estigma tão grandioso, o condicionamento e o preconceito que envolvem essa planta. Que é uma planta. Relembrando, eu peguei a flor da planta fêmea, triturei e coloquei nessa máquina de extração. Se fosse flor de camomila, eu faria a mesma coisa. Mas foi a flor da maconha. Essa noção, para quem entende através do materialismo científico, uma relação de posologia e dosagem para um paciente, se eu estivesse fazendo uma inalação com eucalipto, ou com alguma substância química isolada que a gente geralmente recebe nos hospitais, através de uma máscara de inalação, que inclusive eu poderia utilizar nessa máquina se eu quisesse. Eu colocaria uma cânula na saída, e tem ou uma piteira, como de narguilé, ou uma máscara que eu poderia respirar. Pausinha para o pega. É aí que tá. No Brasil, só rola passar bola se você é paciente medicinal. E é por enquanto, é só por enquanto. Porque quando a gente entende a regulamentação global, a gente entende para onde está rolando, a prescrição vai cair, galera. Esse autoritarismo de alguém chancelando o seu uso, ele não existe mais, por exemplo, no Norte da América, onde a regulamentação no Canadá ou em alguns estados lá americanos te permite entrar numa loja especializada. Loja especializada. Não é farmácia, não é barzinho. É uma loja especializada. Com o seu documento de identidade para comprovar a sua idade. E você faz a aquisição lá da sua maconha. Agora, se você é paciente ou se você é maconheiro, alguém vai te perguntar? Não. E outra, existe mesmo diferença entre paciente e maconheiro? E isso é o ideal, a meu ver, para a gente começar essa reflexão, esse bate-papo aqui. Então, quando eu penso a minha jornada com a maconha, e eu penso que eu passei 18, 20 anos da minha vida como maconheira, na talvez traumatizante forma de entender a mim mesma, cheia de culpa, acreditando mesmo no fake news, que eu queimava os meus neurônios. Porque essa fake news virou que a maconha é responsável pela neurogênese. Gente, quem estava mentindo? Alguém estava mentindo nessa história aí. Eu não quis que mentissem mais para mim, fui procurar saber. E isso que eu acho que é real. Outro pausa, outro pega.
pensar que esse efeito colateral psicoativo então te faz par e pecador, e o prazer ele é visto dessa maneira marginalizada, você acaba se trancando nessa relação da guerra às drogas, da proibição. E quando isso começa a cair no mundo inteiro, me veio um eureka. Então, peraí, e o que eu fumo é o que? É o prensadão e eu vou só fumar, mas se fumar faz mal, qual que é? E quando eu fui atrás e fui procurar saber e larguei minha vida prévia para viver isso aqui, para viver a maconha, a primeira coisa que eu entendi foi isso aí. É uma planta. E não era o prensado. O prensado ele tem um resquício do que a maconha é. Entender a grandiosidade de ser uma planta e o acompanhamento dessa planta para a espécie humana realmente fez com que eu sacasse a fusão entre paciente e maconheira. Porque a maconha, ela pode o quê? Ela pode ser a roupa, ela pode ser as velas das caravelas, ela pode ser o papel da Constituição americana, ela pode ter vestígio lá em sítio sumério, como a gente descobriu que tem, coisa de 3.000 anos atrás. E aí, coisa de nem 100 anos de proibição e fake news, olha aí o que rolou. E quando a gente entende que também, além de todo esse processo de utilização que é para fora, que é no inventado da espécie humana, nas ferramentas que a gente conquistou para sobreviver gostoso na Terra, ela é total para dentro. E aí, o que ela fornece e formata em relação à fitoterapia, a ser um fitocomplexo para a gente? E que esquecer que a gente quer usar tanto e todo mundo quer, que não seja para ficar doidão, é para curar alguma coisa. É o tal do sistema endocannabinoide. E isso faz talvez uma grande diferença, um grande diferencial no que de verdade essa relação integrativa, entrelaçada, entre a matéria e não matéria, pode proporcionar para a saúde. Então, quando a gente pensa assim, puxa, se você agora então, você não está fumando a maconha para ficar doidona e ter o high, o efeito colateral psicoativo, e não vou lá na festinha fazer a diversão, porque eu estou no high, é isso que eu quero. Então, o que você faz com essa sensação que você tem, se não é essa a sua intenção, se a sua intenção aí é o medicinal? A mesma coisa para qualquer outra substância que seja de uso vinculado à reparação, à regeneração, à prevenção de saúde. Na alopatia, isso chama reação adversa, isso chama efeito colateral. Para a fitoterapia, se você usa a planta na sua inteireza, no que ela oferta, uma coisa compensa, engrandece, potencializa a outra. Então, quando a gente entende que esse efeito colateral psicoativo, a sensação do high, de alguma maneira ela promove um estado de saúde bioquímico na gente, essa fusão está feita. Porque no mundo onde hoje o que a gente mais precisa é relação revisional do estilo de vida. É a gente sacar mesmo o que é comer tanto açúcar, tomar tanta birita, fumar tanto cigarro, assistir tanto jornal, olhar pornografia, querer botar botox e comprar outra Ferrari. A treta tá que fuma maconha? E não deixa burro, não deixa preguiçoso. O que deixa assim é a desinformação. O que deixa assim é você de verdade estar rendido para a falta de procedência. Você não sacar nem de onde vem, nem o que aquilo pode fazer com você. E aí eu digo do materialismo científico, se veio podre, se está estragado. E além da intenção energética, transcendental e política daquele ato. De você realmente ser conivente se alguém morreu para aquela parada chegar na sua mão. E aí, foram anos de desobediência civil e mercado não permitido falando isso para vocês. E claro, eu sou branca, né, gente?
E o racismo estrutural a gente saca o que é no país. Não é sorte ou a minha caminhada, ou sou eu amar maconha, procurar saber, colocar os artifícios do patriarcado capitalista ao meu favor. E assim, quando eu entendi isso, e vivi outra vida, não, minha vida prévia é de cozinha, é de manipulação de alimentos, que é praticamente a mesma coisa que qualquer outra área vinculada à saúde. A gente cata lá da natureza, faz um método de extração, utiliza uma técnica em cima daquilo e leva para dentro do corpinho. Aí a gente escolhe a parte da planta. No caso da alimentação, né? Escolhe a planta ou a comida que é para você fazer a magia. Mas na maconha, eu escolho então a parte da planta antes. Até revisando aqui minha fala. Antes disso, eu escolho lá a genética. Qual é a semente que eu vou utilizar? E vou testar a adaptação dela, que em francês chama terroir, que é a adaptação dos alicerces de cultivo. Então, como aquela planta vai ser cultivada, qual técnica, qual é o local, então qual é o conjunto ecológico envolvido. Então, se ela está sendo cultivada aqui no sul, ou se ela é cultivada no norte, se é primavera, verão, ou se é outono, inverno. E a intenção do cultivador. Esses 3 alicerces transformam a resposta fitocomplexa. E na plantinha, geralmente isso tem a ver com um metabolismo que é considerado secundário, que tem muito a ver com um processo das plantas andarem através da inteligência vegetal, das plantas se defenderem através da inteligência vegetal. Porque se eu não ando, como eu faço? É tudo na base da química mesmo, né? Primeiro eu tenho uma transformação mecânica, então eu deixo mais grudenta, ou eu faço um espinho, mas eu também quero atrair certos polinizadores para eu sair pelo mundo. Só de viver isso, a planta produz esse tal de metabólito secundário. Da maconha, qual é um dos mais importantes aí que vocês sabem, todo mundo quer? É o tal do canabinoide. É um canabinoide, gente? Que papo é esse de, é o CBD, é o CBD, é o CBD? E ainda, quando eu penso CBD, eu penso na hora assim, caraca, a mesma galera que fez a proibição, eu chamo essa gente de reptiliano, essa gente mesmo, é 1% da galera do mundo que quer comandar o restante. Não, né? Nada a ver. Nada a ver. E essas pessoas, caraca, carcaram, né, na proibição. E hoje essas pessoas são os donos das indústrias de CBD. Gente, se liga. Se eu falo aqui para vocês assim, aspirina, Bayer. Todo mundo tá ligado, né? Quem não conhece aqui aspirina? Se eu falo para vocês, ácido acetil salicílico, AS. Alguém aqui não sabe o que é? É a aspirina. Se eu falo acetil salicílico, já não é AS. E se eu falo salicina? E se eu falo salgueiro? É aspirina. Então vamos se ligar, né? CBD é maconha, gente. Tá? E não tem só CBD na maconha. É limitado, engessado, retrógrado e obsoleto falar isso. Tá? É igual falar que a gente só faz xixi ou só faz cocô. Não dá. Se a pessoa fizer só xixi e não fizer cocô, tá na treta, né? Se ela não fizer nem xixi nem cocô, então... Entenderam? Não existe isso na natureza. Existe todo um processo de entendimento no materialismo científico, onde a gente vai catar da natureza, fazer a magia e mandar pro corpinho como dá. Pode passar na pele, pode vaporizar, pode comer com farinha, colocar no bumbum. E essa escolha aí, ela é pessoal e intransferível. Com o norteio, com a inspiração, com a visão
da galera que está estudando, da galera técnica, dos médicos, dos farmacêuticos, dos químicos, dos advogados, dos reguladores, de todo mundo que sabe a parada. Mas a gente também pode saber. E em conjunto, cuidar do que é mais importante, de você mesmo, não? Aí transborda no cuidado de você mesmo, vai para o mundão, transforma o mundo, saca? Essa é a real da fitoterapia. Então, quando eu penso que esse método de extração, ele é rechaçado por causa da proibição, ele é rechaçado por causa da guerra às drogas, eu acredito que o princípio, eu como paciente zero, antes, como conviva na Terra, como paciente zero, como fitoterapeuta e como presidente de uma organização não governamental sem fins lucrativos, eu acredito mesmo que é o meu alinhamento de intenção e propósito vir aqui falar isso para vocês. Que eu sou maconheira, eu sou paciente. A cannabis mudou minha vida. Isso não significa esbórnia, mas não significa ultra-regulação e a galera mandando na gente. De jeito nenhum significa. E para isso não acontecer, a gente precisa saber um pouco mais lá do salgueiro, não só da aspirina. Para isso, quando me convidaram aqui, eu conversei com a Lari, inclusive, obrigado, Larissa Ushida, obrigado, Lari. Quando a gente conversou, ela falou, tá, vamos levar a planta, vamos fazer um jardim? Sim, sim. E peço ainda, amiga, se existia a possibilidade da gente também mostrar um pouco do processo quando a gente mata a planta, na planta processada, né? Quando colhe. Então tem um jardim aqui na entrada da nossa primeira edição da Expo Cannabis Brasil. E aí, a gente, vamos colocar o jardim lá, né? Vamos colocar a planta. Vamos. E vamos mostrar o que faz, então, do sair de lá e chegar em todos nós. O que eu fiz aqui é o método de extração através de uma forma fitoterápica que é a droga vegetal, a matéria-prima vegetal in natura. Quando a gente pensa fitoterapia, a gente pensa assim. E é da mesma maneira que essa dosagem, ela compõe uma posologia e compõe um protocolo médico. Eu posso escolher fazer outro método de extração, onde eu vou fazer uma forma fitoterápica, uma cápsula, um óleo oral, uma infusão no mel, um rasurado para eu bater no suco verde. E essa disponibilidade lá do fitocomplexo, os canabinoides, que são mais de 100, e não é só CBD, e os reptilianos... Tá? O papo é esse, gente. E quando vocês pensarem, puxa, a maconha é proibida no Brasil, ou eu fumo maconha e não posso contar para ninguém, e eu fumo maconha há 30, 40, 50 anos, e a polícia vai me pegar. Ou eu vou fazer a maconha e eu quero abrir a ONG, e alguém vai pegar minha maconha. E a segurança? Você precisa ter drones, arame farpado, muro alto. Quando a gente pensa maconha, a gente não pensa medo. A gente não pensa capitalismo, patriarcado. A gente pensa tudo de diferente que está por vir, que é o melhor que emana de todos nós, certamente. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu gostaria de dizer que fico à disposição de todos vocês para qualquer tipo de informação, troca de ideia, para o que for necessário, para a gente cada hora mais entender que a maconha é uma planta. E o direito à planta, o direito à terra e ao cultivo da terra, o direito de retirar da terra e levar para dentro de você, de vocês todos, é inalienável, é pessoal, intransferível. E ninguém manda na gente, não. Não é ódio ao proibido ou
vamos sair plantando. Não. É entender esse processo de regulamentação e essa revisão que está acontecendo com a maconha e não nos deixar enganar. Eu acho que é mais esse papo. Eu gostaria de falar também sobre esse acesso no Brasil. Porque hoje a gente tem, então, toda essa confusão e desinformação, né, sobre como que eu vou conseguir a maconha. Muita gente acredita que a maconha é proibida, e olha aí, a gente está fazendo essa feira, olha quanta gente aqui, e eu planto maconha no Brasil há 3 anos de forma regulamentada. Eu também. E como é isso? A gente, então, teve em 2015 uma canetada, por assim dizer, uma permissão de emergência e poder de uma diretoria colegiada, de um órgão responsável sobre um assunto técnico no nosso país. Esse órgão é chamado Anvisa. Não importa se é cosméticos, se é comida, se é medicamento, vai passar pela Anvisa. E em 2015, a Anvisa foi e escreveu, é como se fosse um pedaço de uma autorização extraordinária que pode virar uma lei. Ali é o início e a abertura do processo de regulamentação no nosso país. Então ali a Anvisa diz assim, mais ou menos, a grosso modo, sem juridiquês. Galera, tem muita gente falando que a maconha está indo no mundo inteiro, teve essas mães e o ilegal e todo mundo acontecendo, estão conseguindo permissão mesmo. A partir de agora pode a maconha no Brasil através do tratamento com canabinoides. Mas espera aí, são só esses importados aqui. Falou? Oi? Que papo é esse? Oi? Peraí, você está dizendo que eu posso os canabinoides, mas os canabinoides vêm da maconha, mas aí eu não posso a maconha, eu só posso esses importados, sendo que eram sintéticos? E sintéticos sem traço da planta. É reproduzido e reinventado com a criatividade humana, 3 vivas para a penicilina. Eu sou fã da espécie humana, mas a nossa genialidade, ela tem uma linha tênue para virar a soberba bocó. E a gente se perder na gente mesmo, saca? E aí um monte de gente falou, Anvisa, no way, imagina, de jeito nenhum, eu quero a minha parada, nem é esse, e a lei do genérico? Eu quero plantar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero acolá. E algumas pessoas viraram, não governo, banana, eu vou, uma ação civil, eu vou um habeas corpus salvo-conduto, eu vou isso, eu vou aquilo. Pessoa física ou pessoa jurídica. E aí começou a pipocar um monte de gente. Branca e rica. Geralmente branca e rica. Na verdade, 99% dos casos, branca e rica. Eu, na ONG, e me disponho da gente conversar muito mais sobre detalhes, porque meia hora, gente, né? A gente tem exemplo de pessoas que chegaram para perto e conseguiram o seu salvo-conduto na Defensoria Pública. Mas olha aí, a gente está falando de vulnerabilidade num grau dessa da desinformação, que ninguém sabe nem que é uma planta, nem o que faz a Defensoria Pública, ou se você tem medo de falar para o médico, que o médico vai falar que você vai morrer, ou que é para você parar de fumar maconha. Perfeito. Então, sacar tudo isso, e sim, pessoas brancas ricas, aí me ponho à disposição, e você sabe disso, Ri, para tentar o meu processo de reparação. Porque mulher preta lá na ONG, e tem algumas aqui até, é tudo de graça. Homem branco. E aí, sinceramente, gente, complementando, homem branco, não é que não tem... Não é que não tem possibilidade, nada a ver, não é essa vibe, nada a ver. Mas está sim, no nosso processo de triagem, se é assim que eu posso chamar, não é quem eu vou contemplar. Não é. Então, entender isso,
que se você quer a maconha, a primeira coisa foi o que aconteceu desde 2015, é questionar o que estavam ofertando. E peraí, que é a mesma coisa que o Nuggets, o Botox, o açúcar refinado, o jornal, a Ferrari, por aí vai? O que eu de verdade quero, o que é a maconha, o que é o tal do sistema endocannabinoide, o que são os canabinoides. Ok, se eu quero comprar um importado, estou empoderada, estou na autonomia, estou sabendo e posso escolher se eu quero. Ou se eu quero plantar. Ou se eu vou pedir pelo SUS. Ou se o meu plano de saúde é obrigado a me dar. Ou se a gente, através da fitoterapia, vai colocar para dentro do programa do SUS e da farmácia viva a maconha como especialidade. Pensar isso, você que é... Pensar isso com clareza, conseguir refletir empoderado é o que aconteceu comigo e é o que eu fico a fim de ofertar para todo mundo. Você, hoje, precisa, infelizmente, tem que... Eu não gosto muito dessa expressão, acho uma das expressões mais autoritárias que a gente pode mandar aqui, né? Mas sim, você tem que ter uma documentação que comprove a utilização médica para o uso da maconha, seja para plantar, para importar, para comprar da indústria nacional ou para pedir pelo SUS, pelo plano de saúde. Então, para deixar claro, a gente tem sim um processo de regulamentação no Brasil. Existe o acesso ao tratamento com canabinoides hoje por todas essas vias que eu comentei. Quem quer o acesso à planta, e a palestra há pouco, vocês viram diversas instituições aqui juntas, a gente tem um espaço de associações maravilhoso, nossa, é inspiração pura, eu fico quicando de energia e pessoas tão inspiradoras para mim, tão inspiradoras. E a gente entender um pouco melhor o porquê que eu quero a maconha, por que eu gosto, o que é então que é medicinal, mesmo que estão dizendo que eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu quero sentir isso que a maconha me proporciona. Esse questionamento é a fitoterapia. É exatamente para isso que o fitoterapeuta se dispõe a, junto com o paciente, entender dessa maneira entrelaçada, grandona, o que de verdade dá o tesãozinho de estar aqui na Terra, o que é que dá sentido para a vida, tá? Obrigado, viu? A Expo Cannabis agradece a Tabata esse incrível momento. Obrigado, Tabata.